Pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui a aula 3, relacionada aí com nomenclatura e classificação de substâncias. O objetivo aqui desses vídeos é dar uma reforçada, né, a partir dos conteúdos que serão cobrados. Então, basicamente, né, falar um pouquinho sobre as soluções inorgânicas, né, a gente comentou isso na sala. Soluções inorgânicas, elas são caracterizadas, né, como compostos que não necessariamente podem ser definidos como compostos iônicos ou moleculares, né? Vai depender muito da função inorgânica. Então, a gente já define que especificamente os ácidos, eles são, né, compostos moleculares, né? Serão moléculas, ou seja, os ácidos, eles são compostos a partir de ligações covalentes entre eles. E os ácidos, eles têm como característica, né, liberar o íon H+, ou seja, o íon H+, ele é liberado a partir do momento que ele são aquosa, ou seja, em água, que é exatamente a teoria do nosso amigo aqui, do Arrhenius, certo? Uma diferenciação importante que a gente comentou, e é importante ressaltar, os compostos covalentes, ou seja, as moléculas, elas possuem duas características em meio aquoso. Ou elas serão, ou elas se misturarão com a água e não sofrerão a ionização, ou seja, resultará em uma solução chamada de solução molecular, que ela é não eletrolítica, ou seja, não libera íons H+, íons cátions ou íons aniônicos, ou seja, íons com carga positiva ou negativa. Já as moléculas que em água sofrem um processo de ionização, essas sim liberam íons, formam o que a gente chama de solução iônica. Libera cátion, libera ânion. Então, moléculas podem ter essas duas situações. Elas podem, em água, não liberar íons, que é o caso em soluções não eletrolíticas. Só que em água, moléculas também podem sofrer ionização. O caso específico dos ácidos, os ácidos sofrem, os ácidos inorgânicos, sofrem processo de ionização, ok? Então, se a gente olhar aqui para os exemplos de ácidos inorgânicos, a formulação desses ácidos ajuda muito na hora de classificar esses compostos. Os ácidos inorgânicos, eles são moléculas que são compostas por hidrogênio e o outro, ou os outros elementos ligados a eles, estão ao lado, né, da fórmula química. Então, a fórmula química de um ácido, geralmente, ela inicia com o hidrogênio. E o restante, aí depende do tipo de ácido. Falaremos daqui a pouquinho sobre isso. Mas olhando um pouco para a ionização, ou seja, o processo de fato de ionizar, todos os ácidos realizam, os ácidos inorgânicos, eles têm uma correlação direta com a quantidade de ácido, perdão, com a quantidade de hidrogênio liberada no cátion e a quantidade de carga do ânion. Então, se vocês observarem bem, né, o exemplo aqui de baixo, o HCl, dando um zoom aqui nesse pedacinho, o HCl, ele, ao liberar íons H+, ele libera também íons Cl-. O mesmo vale para o de baixo, né, o HNO3. Reparem, né, o HNO3, quando libera o íon H+, ele libera o ânion. Aí, o ânion NO3, qual que seria a carga desse ânion? Bom, tem tudo a ver com a quantidade de H+, que ele libera. Então, se o HNO3 libera 1 H+, significa que a carga do NO3 é 1 menos.
Isso tem a ver, gente, com o que a gente chama de balanço de carga de um composto químico. Como a gente falou agora há pouco, né? Claro que os compostos ácidos inorgânicos, eles são moléculas, então não existe carga aqui no HNO3, mas no momento que é liberada uma carga, ou seja, no momento que ocorre a ionização, a carga do H+, ela tem que ser compensada com alguma outra carga nos produtos, que é o caso do NO3, ser carga negativa, ok? É, Então, isso se nota em todos os ácidos inorgânicos. Reparem no ácido sulfúrico aqui de baixo, H2SO4. Ele tem dois hidrogênios, né? Lembrando que esse númerozinho aqui de baixo, esse númerozinho aí embaixo, esse númerozinho aqui de baixo, gente, ó, é de dois hidrogênios. Ou seja, tem dois hidrogênios aqui que podem ser ionizados. O primeiro é ionizado, e o ânion liberado é o ânion HSO4 com um menos de carga. E esse mesmo ânion ele pode continuar sendo ionizado, e aí liberará uma carga 2 menos né, do SO4, ok? Então, isso é notado em todas as soluções aquosas. Né? Se vocês quiserem desenhar o processo reacional usando a água, não tem problema. É só vocês lembrarem que o H+, na hora que ocorre a reação, ele, na verdade, ele se liga à molécula de água, formando o íon chamado de íon hidrônio, né? O íon H3O+, tá? Mas nada mais, nada menos é do que a água ligada a um H+. Ressaltando novamente, né, a relação da carga do ânion, quantidade de hidrogênios ionizados, lembrem-se disso. Bom, em relação à fórmula dos ácidos, como eu já tinha adiantado, todo ácido inorgânico ele libera H+ como cátion. Isso significa que o cátion, numa fórmula química, o cátion é seguido do ânion, numa fórmula química. Professor, mas você acabou de falar que o ácido inorgânico ele não é um, um composto iônico. Não, não é. Ele é um composto molecular, mas ele segue a regra de fórmula química, cátion e ânion. Ou seja, mostra primeiro o cátion e posteriormente o ânion. Então, todo ácido inorgânico, 99% dele, né, vai seguir essa regra de cátion e ânion. Então, significa que, numa fórmula química genérica, o cátion vai ser o H+ do ácido inorgânico e o ânion vai ter uma determinada carga. A gente não sabe qual é essa carga, certo? Se não sabe, pense o seguinte: se eu não sei que carga é essa carga vai depender de quem? Da quantidade de hidrogênios que esse ácido tem. É o que eu estou mostrando aqui embaixo. Se o ácido inorgânico é o H2SO3, quantos H+ ele vai liberar? 2. Isso significa o quê, gente? Que a carga do ânion precisa ser 2 menos, certo? Essa formulação dos ácidos ela tem tudo a ver com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Isso também entra no que a gente chama de classificação de um ácido inorgânico. Os ácidos eles podem ser monoácidos, que é mono, um hidrogênio ionizado, como é o caso aqui dos exemplos, né, de HCl e HNO3. Eles podem ser diácidos. O Se é di, vai produzir 2H+, dois hidrogênios ionizáveis, que é o caso aqui do H2SO4 e do H2CO3. Continuando aí a possíveis diferenciações entre os ácidos, eles podem ser também classificados de acordo com a presença ou não do átomo de oxigênio na molécula. É o caso dos hidrácidos, ou seja, não vai ter oxigênio na molécula, só tem hidrogênio ionizado e alguma coisa ligada a esse hidrogênio. Geralmente, esse Y aqui demonstrado, né, é um elemento que não é oxigênio. Geralmente, galera, esse elemento ele pode ser das famílias aí, ó, 4A,
5A, 6A e 7A, tá? Os exemplos aqui, ó, HCl, HBr, HI, existem outros exemplos também, ó, H2S, são todos hidrácidos. Já os oxiácidos vai ter obrigatoriamente oxigênio na estrutura do ácido. Então, os hidrogênios nesses hidrácidos, perdão, nesses oxiácidos, eles vão estar ligados ao oxigênio e eles que serão ionizáveis, ou seja, os oxigênios estão ligados aos hidrogênios e os hidrogênios que estão ligados a esses oxigênios são ionizáveis. A representação de um oxiácido ela é muito simples, né? Vai ser hidrogênio na frente, como a gente já sabe, né? Porque o hidrogênio é o cátion, né? Ele vai se transformar no cátion quando ocorrer a ionização. E ele tem um número, pode ser um número qualquer aqui de hidrogênios. Vai ter um elemento aqui que a gente está chamando de Y, que vai ser o elemento central. Esse elemento ele pode variar mais, né? Pode ser outros elementos. E vai ter o oxigênio como terceiro elemento possível para esse oxiácido. Botei Z aqui embaixo, porque a quantidade de oxigênios também pode variar. Então, exemplos clássicos aqui embaixo, né? Ácido nítrico, HNO3, ácido sulfúrico, H2SO4. São exemplos possíveis de oxiácidos. Por que a gente precisa detalhar essas diferenças? Porque existe uma nomenclatura específica, tanto para hidrácidos quanto para oxiácidos. Os hidrácidos, eles possuem um nome mais simples de ser dado, tá, gente? Hidrácidos, você vai começar o nome desse composto com prefixo ácido, vai colocar o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio e finalizar o nome, né, com o sufixo hídrico. É o caso que a gente comentou agora há pouco, né? Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico, ácido bromídrico e por aí vai, tá bom? Os hidrácidos, eles têm essa nomenclatura mais facilitada. Porém, vamos focar numa situação mais complexa, vou deixar até sem zoom aqui, que são os oxiácidos. Por quê? Porque a sua nomenclatura ela vai depender da quantidade de oxigênios presentes na estrutura do oxiácido. Bom, então, basicamente, vocês vão notar que os oxiácidos, você vai precisar fazer um balanço de carga entre o hidrogênio, o oxigênio e o elemento central. Por quê? Porque dependendo da quantidade de oxigênios e dependendo da carga do elemento central, você pode variar a nomenclatura dos oxiácidos. Ok? Claro que o prefixo ácido vai ter em todos os nomes, bom? Mas e o nome do elemento central também não vai mudar, né? Ele vai aparecer sempre, mas existem algumas variações, né? O prefixo per pode aparecer, o i pode aparecer, e os sufixos aqui, eles não vão ser como o hídrico, aqui de cima, dos hidrácidos. Eles vão variar entre ico e oso. Bom, o segredo aqui para você dar um nome para um oxiácido é você pensar basicamente no ácido padrão, ou seja, qual é a situação em que eu tenho um oxiácido padrão, ou seja, começo o nome dele chamando ele de ácido, depois falo o nome do elemento e finalizo com o nome ico. Um exemplo que eu sempre dou é do ácido nítrico, o HNO3. Reparem que o HNO3 ele vai trazer para a gente o quê? Eu preciso da situação padrão, ou seja, eu preciso da situação em que o elemento central, que no caso aqui é o nitrogênio, ele vai estar com a sua carga, ou seja, a carga do elemento central vai estar na maior quantidade possível. Ou seja, essa aqui. Ó. O elemento central é o nitrogênio, ele é da família 5A. Ele está em qual quantidade de carga? 5 mais. Será que é isso mesmo? Como é que a gente descobre isso? Basta a gente usar, galera,
as cargas formais, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. São cargas formais padrão. O hidrogênio sempre vai ter carga 1+. Okay? Então, claro, vai depender da quantidade de hidrogênios aqui. No caso aqui só tem um hidrogênio, carga 1+ para ele. E o oxigênio sempre terá carga 2-. No caso aqui de oxiácidos, tá? Então, se o oxigênio tem carga 2-, quantos oxigênios a gente tem aqui? 3. Então, você faz uma multiplicação. Se tem 3 oxigênios, 3 vezes 2, 3 vezes 2, dá quanto o total dessa carga? 3 vezes 2, 6, né? Então, vai dar -6, ou 6-. E aí, galera, aqui que a gente fala do balanço de carga. Por quê? Porque o composto inteiro, né, o HNO3, ele é um composto neutro. Não existe carga ali nele. A gente tem as cargas formais de cada um dos átomos aqui presentes, mas a combinação total dele é um composto neutro. Então, se eu tenho um mais do hidrogênio, eu tenho -6 do oxigênio, já são 3 oxigênios. Qual que é a carga que o nitrogênio tem que ter para o total disso aqui ser igual a 0? Tem que ser +5. Se eu somar, né, +1 com +5 dá +6, -6. Dá exatamente 0. Essa é a fórmula química do HNO3. Aí, como é que você pensa a nomenclatura desses oxiácidos? Bom, se a carga do HNO3, se a carga do nitrogênio no HNO3 é +5, quer dizer que ele está com o sufixo ico. Isso significa que o sufixo ico é essa situação aqui. Por quê? Porque eu tenho um ácido padrão, eu não tenho aqui nem prefixos e o sufixo é i. E aí reparem no uso dessas tabelas, né? Se o nitrogênio aqui é +5, eu posso perguntar para vocês o quê? Como é que eu desenho, ou como é que é a fórmula química se eu remover um oxigênio do HNO3? Ou seja, se for esse exemplo aqui, ó, vou botar aqui, se for esse exemplo aqui, ó, HNO2, ou seja, tirei um oxigênio. Eu tirei um oxigênio, qual que é o nome? Qual que é o nome desse ácido? Aí você usa a nossa querida tabelinha. Ó, só olhar aqui, ó. Se eu tirei um oxigênio, ácido nítrico, né? Lembrando que HNO3, né? Só para lembrar vocês, o HNO3, o nome dele é ácido nítrico. Se enquadra exatamente nessa situação aqui, né? O ácido, nome do elemento nitrogênio, é nitro, e finaliza com I, certo? Se eu removo um oxigênio do ácido nítrico, o que acontece com o nome do HNO2? Bom, é só você olhar para a tabelinha. Ácido, nome do elemento nitro, e finaliza com ouso. Então, HNO2 é o ácido. Tido isso, a gente faz. Professor, mas o ácido nitroso, olhando aqui para a tabelinha do elemento central, o nitrogênio aqui ele vai ter agora carga +3. É isso mesmo? Vamos conferir? Ó, vamos conferir? Recorzinho, para vocês ficarem atentos. Ó. Nitrogênio vai ser +3 aqui, ó. Oxigênio, ó. Hidrogênio +1. Oxigênio é -2, só que tem 2 oxigênios. Então, é 2 vezes o -2. Vai dar -4. Mais 1 com -4, fica faltando 3. Então, eu preciso que o nitrogênio aqui seja +3 para esse composto aqui ter carga neutra, certo? É o caso que a gente acabou de falar. O nitrogênio aqui
Quando ele está com carga mais 3, ele tem um sufixo "oso". É o caso aqui, ácido nitroso. Certo? Claro, gente, isso aí tudo vocês precisam fazer exercício, não tem jeito. Mas a nomenclatura dos oxiácidos, elas cobram bastante isso, de vocês saberem quem é o elemento central, carga dele e tudo mais. Fechou? Partindo então agora para as bases, falando um pouquinho das bases com vocês. As bases, elas, diferentemente dos ácidos, né? As bases, elas são compostos. As bases são compostos iônicos. E elas se caracterizam em solução aquosa. Ocorre o que a gente chama de dissociação de um composto iônico, liberando um ânion específico, que é o ânion hidroxila, o ânion OH-. E lembra do que a gente falou sobre os compostos moleculares, né? Compostos moleculares em água, eles podem dissolver, ou seja, solubilizar, ou seja, melhor dizendo, misturarem-se com a água, mas não reagirem, sofrerem ali o processo de dissolução, formando uma solução não eletrolítica. Mas os compostos moleculares, eles podem também, né, como a gente falou aqui para os ácidos, eles podem sofrer o processo de ionização e formar uma solução eletrolítica, formarem íons. É o caso dos ácidos inorgânicos. No caso das bases, aí, gente, aí é direto, é dissociação. Não é ionização, é dissociação. Por quê? Porque dissociação nada mais é do que a separação dos íons. Dissociação nada mais é do que a separação dos íons. Certo? Então, gerará a solução iônica, com cátions e ânions, solução eletrolítica. Se é uma base, perdão, o ânion é o ânion OH-, é o ânion hidroxilo. É o que diz na teoria ácido-base do Arrhenius. Então, fica fácil aqui a gente definir como é que se constrói uma fórmula química de uma base. É só olhar para a reação de dissociação dela. Então, uma base, ela vai ter um elemento, melhor dizendo, algo, cátion, ligado ao ânion hidroxilo. A quantidade de ânions hidroxilo vai ter correlação direta com a carga do cátion. Dependendo de quantas hidroxilas são liberadas, isso vai ser diretamente correlacionado com a carga do cátion. Só vocês olharem para os exemplos aqui. Sódio com hidroxila, ou seja, o hidróxido do sódio. Qual é a carga do sódio? 1+. Quantas hidroxilas foram liberadas? 1. Hidróxido de cálcio. Tem 2 hidroxilas. Qual a carga do cálcio? 2+. Quantas hidroxilas liberadas? 2. Reparem que aqui também tem nosso querido balanço de carga. 2+ é o cálcio, quando ele é liberado como cátion. Quantas hidroxilas são? 2. Carga da hidroxila, OH-. 2 vezes 1-, tá? 2-. 2- com 2+. Carga neutra. E, por fim, hidróxido de alumínio, 3 hidroxilas. Carga do alumínio, 3+. Claro, né, gente? Essas cargas dos metais, sódio, cálcio, alumínio, elas vocês também já sabem, né? Já que é um composto iônico, o sódio, para virar um íon, ele vai virar um íon positivo. Por quê? Porque lá da teoria de ligação iônica, para formar uma ligação com o ânion OH-, o sódio perdeu um elétron. E ele perde um elétron por quê? Porque ele está lá na família 1A, tem um elétron na última camada. Então, assim que ele perde um elétron, ele vira um cátion de carga positiva. Certo? O mesmo vai valer para o cálcio. Cálcio é família 2A, carga 2+. Alumínio, família 3A, carga 3+. Certo? Então, isso tem relação com as ligações químicas também, que são utilizadas aqui para a formação desses compostos. Bom,
As bases também podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidroxilas presentes nela, monobases, uma hidroxila, dibases, 2 hidroxilas, tribases, 3 hidroxilas e tetrabases, 4 hidroxilas, por aí vai. Então, como a gente já falou, dependendo da quantidade de hidroxilas, vai gerar a carga do cátion, né? Só você ficar de olho nisso. Para finalizar, olhando agora para a nomenclatura das bases, a gente tem duas variações possíveis, né? Ou a base ela vai ter ligado a ela um metal de número de oxidação, ou seja, de carga fixa. A carga possível para aquele metal é fixa. Ou seja, esses metais, eles são metais dessas famílias aqui, gente, ó. 1A, 2A e 3A. Certo? Foram os exemplos que a gente mostrou aqui agora há pouco. Então, se for um metal da família 1A, o número de oxidação dele vai ser, por exemplo, o sódio, 1 mais. O metal da família 2A, o cálcio que a gente mostrou, 2 mais. Metal da família 3A, o alumínio que a gente mostrou, 3 mais. Certo? Como é que eu dou nome para essas bases, né, que tem esses metais ligados? Você chama, né, a base de primeiro hidróxido, porque é o nome do ânion, seguido do nome do cátion. Aí é o nome do elemento mesmo. Hidróxido de sódio, por exemplo. Ok? Então, bem facinho essa nomenclatura da base, quando o número de oxidação do metal é fixo. Agora, e o exemplo aqui embaixo, né, hidróxido de alumínio. Agora, tem situações em que o NOx é variável? Tem. Eu vou cobrar de vocês essa nomenclatura? Não. Por quê? Como a gente falou lá atrás, né, os elementos que a gente vai estudar mais são os representativos. Elementos representativos, o NOx geralmente é fixo. Família 1A, 2A e 3A. NOx variável existe? Existe. São os elementos de transição. Ferro, cobre, zinco, níquel, por aí vai. Eles têm NOx variável? Tem. Vou cobrar de vocês? Não. Mas só a título de curiosidade, quando existe esse número de oxidação variável, caso que o exemplo é o ferro, quando o número de oxidação for o maior possível, a finalização do nome da base termina em ico. Tem a ver lá, né? Lembra dos ácidos? Tem a ver. Então, por exemplo, aqui o hidróxido férrico, ele é chamado de hidróxido férrico, por quê? Porque o ferro aqui, ó, ele está com carga 3 mais, né? Por que que eu sei que é 3 mais? Olha o quanto de base que tem, quanto de OH menos que tem. Tem 3. É uma tribase. Se tem 3, significa que a carga do ferro é 3 mais. Olhando para o exemplo de baixo, o sufixo vai ser oso para essas bases quando o número de oxidação for o menor possível para esse metal. É o caso aqui do hidróxido ferroso. 2 hidroxilas significa que a carga desse ferro vai ser 2 mais. É menor do que 3 mais. Né? Por isso a alteração. Beleza? Falando um pouquinho agora dos sais. Bom, os sais em si, eles são compostos que são definidos basicamente como sendo compostos iônicos, especificamente, tá? Os sais inorgânicos. Eles são compostos iônicos, da mesma maneira que as bases, né, são compostos iônicos. E, dentre os íons que os sais liberam, aí é uma definição pela negação, né? A liberação desses íons significa que o cátion não é H+, e o ânion não é OH-. Então, quando existe um composto iônico em que, quando ocorre dissociação, ou seja, separação dos íons, quando ocorre separação dos íons, e eles liberam o ânion e o cátion, esses não podem ser nem H+, nem OH-. Isso significa o quê? Lá da teoria de Arrhenius.
que os sais não possuem H+ e OH- na sua estrutura, certo? Então, olhando para a fórmula química dos sais, eles vão ter cátions e ânions diferentes de H+ e OH-. E é isso que ocorre, né? Olhando para a fórmula de sais, né, eles vão ter um cátion, eles vão ter um ânion com cargas específicas de cada um deles. E essas cargas, mais do que isso, né, elas têm relação com a quantidade de cátions e ânions presentes na estrutura. Isso que é legal observar também, por conta daquilo que a gente falou sobre o balanço de carga, né? Só lembrar que os sais são compostos neutros, eles são iônicos, mas a neutralidade é prevalecida, né? O balanço de cargas entre cátions e ânions. Então, olhando, por exemplo, aqui, ó, qual é a carga do alumínio e do sulfato, né? O sulfato de alumínio é um composto iônico? É um composto classificado como sal? Sim, que o cátion é o Al3+, ó, repare, e o ânion é o SO4 2-. Como é que eu descobri essas cargas? Olhando para a fórmula química. Se eu tenho 2 alumínios, significa que a carga do sulfato é 2-. Se eu tenho 3 sulfatos, significa que a carga do alumínio é 3+. Então, essa relação carga-quantidade de íons é diretamente, ou melhor dizendo, é inversamente proporcional, né? Se o alumínio tem 2 e o sulfato tem 3, eu inverto as quantidades para os cátions e ânions, e eu vou gerar exatamente a fórmula química desses sais. Ok, galera? Então, olhando aqui para os exemplos, temos aqui o NaCl, é um composto iônico. Sim, a gente sabe o porquê, né? Se eu aproximar esses átomos entre si, vai estabelecer entre eles uma ligação iônica. E se eu dissociar esse composto iônico, ou seja, separar o cátion do ânion, vai resultar exatamente em Na+ e Cl-. São cátions e ânions diferentes de H+ e OH-? São. Então, são sais. O NaCl é um sal. O mesmo vale para os de baixo. Esse sal é bem mais complexo, né, de enxergar, né? Mg3PO4,2, né, o fosfato de magnésio. Reparem, né, eu tenho várias quantidades de cada um aqui, né? 3 e 2, 3 Mgs e 2 PO4. Quando eles são liberados no meio, quais são as cargas dele? Só olhar para... Deixa eu tirar o link aqui. Só olhar para a quantidade de magnésio. São 3 magnésios. Qual é a carga, então, do PO4? 3-. E são 2 PO4. 2 PO4, qual é a carga do magnésio? 2+. E aí eles até colocam aqui os coeficientes de cada um, né, na frente para balancear a equação química, certo? E por fim, aqui embaixo, né, o NaHSO4, né? O Na, gente, ó, primeiro elemento aqui, ó, ele vai ser o cátion, né, nessa situação. Por quê? Porque o sódio possui carga ou mais, a gente sabe. E o restante, é isso que vocês têm que tomar cuidado, né? O restante vai ser o ânion, HSO4-. Ah, professor, mas o H na frente, que eu já vi ele em algum lugar, lá nos ácidos. Voltando rapidamente. Esse H, ele estava aqui, ó, HSO4-. Esse ânion aqui, quando eu olhar somente para ele separadamente, ele pode ser um ânion ácido? Pode, porque o HSO4-, quem vai ser liberado como cátion aqui é o H+. Virou H+. Então é um ânion ácido. Porém, voltando lá para o que a gente estava, quando eu olho ele dessa forma, ele não é um ácido, porque esse sal, o bisulfato de sódio, o hidrogênio sulfato de sódio, que é o nome desse sal, esse sal ele liberou como cátion o Na+, e como ânion o HSO4-. Então ele é sim um sal, ele não é um ácido. Ok? E de onde vem os sais, né? Na verdade, vocês notaram que eu falei alguns nomes aqui.
E, basicamente, a gente vai ver que a nomenclatura dos sais, ela vem exatamente da nomenclatura de ácidos e bases. Por quê? Porque os sais eles são formados a partir de reações químicas de neutralização. O que significa isso, hein? Tem tudo a ver com a acidez e a basicidade de um meio geralmente aquoso. Os sais e os ácidos, quando colocados juntos, eles realizam uma reação química. Uma reação química é produzida. E todo ácido reage com a base e produz como produtos compostos chamados sal, que é o que a gente está analisando aqui agora, e uma molécula de água, H2O. Certo? Essas reações de neutralização, elas são obtidas a partir dos ânions, que são provenientes dos ácidos inorgânicos. Então, o ânion em um sal, né, vamos olhar aqui para a reação do NaOH reagindo com HCl. Essa é a reação aqui, gente. NaOH reagindo com HCl. Esse meu Cl ficou muito feio. Então, olhando aqui para a reação química entre o NaOH e o HCl, produto dessa reação é o sal chamado de NaCl e uma molécula de água. Agora, reparem no seguinte. A formação desse sal, ela tem como proveniência o ânion Cl- e o cátion Na+, certo? É por isso que a gente fala que quando é formado um sal, esse sal ele tem uma origem, né? Uma origem do ácido e da base. Então, o sal em si, o NaCl aqui nesse exemplo, ele tem uma parte catiônica, que é a parte proveniente da base, e a parte aniônica é a parte proveniente do ácido. Por isso que a nomenclatura dos sais, elas dependem da, da origem dos reagentes que formaram esse sal, que são os ácidos e as bases. E é interessante notar que o nome do sal, ele segue uma ideia que a gente já falou aqui. Vou voltar. Olha o nome das bases. Não é hidróxido de sódio? O nome de uma base, ela segue a ideia da nomenclatura de compostos iônicos. Nomenclatura de composto iônico sempre é o nome do ânion seguido do nome do cátion. Nomenclatura de composto iônico. Então, o ânion em uma base sempre é hidroxila. Então, o nome dele é sempre hidróxido. Por isso que é hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de qualquer coisa. Agora, olhando para o sal, segue-se também essa ideia? Sim. Por quê? Porque um sal é um composto iônico. Então, iniciamos com o nome do ânion e finalizamos com o nome do cátion. Olha só que legal. Agora, olhando mais especificamente ainda para os sais. Se eu tenho em mente que o cátion vai vir das bases, pessoal, as bases, qual o nome do cátion de uma base? Qual o nome do cátion de uma base? É o quê? É sempre o elemento que está ligado à hidroxila, ou seja, vai ser um metal. É quase que 100% das vezes, né? Esse nome de cátion aqui do sal vai ser o nome do metal, ou da combinação disso, né? Mas geralmente é o metal, certo? O que vai dificultar o nome do nome do sal vai ser o ânion, porque o ânion geralmente é um ametal ou é uma combinação de ametais.
E o ânion, ele é proveniente do ácido. Acabamos de ver aqui, né? Os ânions e o sal, eles são obtidos através dos ácidos, que sofrem reação de neutralização. Então, o nome do ânion que vai variar um pouco mais. Só que essa variação ela tem um segredinho, né? Uma frasezinha bem famosa, né? O feioso mosquito no bico do pato, com ácido clorídrico, eu não me meto. Por que existe essa frase, professor? Aí o ito aqui está menor, né? O ito aqui, para se destacar, né? O oso tem relação direta com o ito, o ico tem relação direta com o ato, e o hídrico tem relação direta com o ito. Por quê? Porque se esse ânion ele veio de um ácido com sufixo oso, ele vai gerar um ânion com nome com sufixo ito. Exemplo, lembra que a gente fez o ácido nitroso? Não era o HNO2? O HNO2 é o ácido nitroso, então ele tem terminação, né, sufixo oso, ele vai gerar cátion H+, e ânion NO2 menos. Qual é o nome desse ânion aqui? Se ele veio do ácido nitroso, qual que é o nome desse ânion? Nitrito. Nitrito. Opa. Então termina com ito, professor? É, termina com ito. Nossa, é isso mesmo? É isso mesmo. Outro exemplo. Vou pegar um ácido que termina com ico. Pode ser o H2SO4, famoso, né? H2SO4, ele, quando ioniza, libera H+, libera geralmente 2H+, já que tem 2H+ aqui, e o ânion SO4 com carga 2-. Aí ferrou, né? Não! A gente sabe que o H2SO4, o nome dele é ácido sulfúrico. Sulfúrico termina em ico. Sulfúrico termina em ico. Então, se é sulfúrico, qual que é o nome do ânion que ele libera? Tem que ser um ânion terminado em ato. Por isso que o nome do SO4 2- é sulfato. É, tem essa relação mesmo. É mágica? Não, é só uma regra mesmo. Então, a gente pode finalizar com um exemplo do ácido que termina com hídrico, né? Pode ser o ácido clorídrico, HCl, famoso. Quando ele ioniza, libera H+ e Cl-. Qual que é o nome do ânion Cl-, já que o nome do ácido é ácido clorídrico? Cloreto. Ah, beleza. Terminado em E. Entenderam, gente? O nome do ânion que vai variar mais. Então, percebam, quando eu falo que o NaCl tem nome cloreto de sódio, o que eu estou usando? Usando o nome de sais. Nome do ânion, cloreto. Do ânion, cloreto. Seguido do nome do cátion, sódio. Nomenclatura de sais. Ok? Espero que tenham entendido. E para finalizar aí, nossa primeira etapa das nomenclaturas, os óxidos. Compostos bem famosos. Os óxidos, eles são uma classe de compostos inorgânicos que nada mais, nada são do que compostos que contêm oxigênio na sua estrutura. Mas eles têm algumas características específicas. Eles precisam ser binários, ou seja,
ter no máximo 2 elementos. Binários, 2 elementos. Cuidado, eu estou falando 2 elementos, eu não estou falando 2 átomos. Tem diferença, professor? Tem. Por exemplo, H2O é um composto binário? É. Por quê? Porque ele é composto por 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. CO é um composto binário? É. Composto por 2 elementos, carbono e oxigênio. Certo? Nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Certo? Então, vocês vão notar que, geralmente, o oxigênio está na direita da fórmula química dos óxidos. E a única situação em que não se encaixa breve, dúvida. Situação em que não se encaixa esse momento aqui, né, que o oxigênio ele está ligado a um outro elemento químico menos eletronegativo que ele, é essa situação aqui, né, que é o fluoreto de oxigênio, que não é um óxido. Tá? As demais situações todas, que a gente tiver um composto binário, contendo oxigênio como elemento mais eletronegativo, são óxidos. Ok? Porque, obviamente, aqui, né, o fluoreto de oxigênio, ele é uma molécula, né, especificamente, mas não é caracterizado como óxido, porque o flúor é um elemento mais eletronegativo ali. Bom, os óxidos eles podem existir em duas situações, né? Eles podem ser classificados como óxidos iônicos ou óxidos moleculares, tá? Os óxidos iônicos, muito simples. Eles são óxidos que o oxigênio vai estar ligado a um metal, certo? Então, um exemplo ali, ó, Na2O, oxigênio e sódio, é um óxido metálico, certo? Oxigênio, família 6A, sódio, família 1A. Ou seja, que tipo de ligação tem esse óxido? Ligação iônica, né, gente? Lembra lá, né? Revisão rápida. Ligação iônica, quando eu combino elementos das famílias 1A, 2A e 3A com elementos das famílias 5A, 6A e 7A, certo? Combinação essa, ligação iônica. Certamente vocês já estudaram isso. Certo? Então a gente vai ver muito óxido iônico quando a gente olha para esses subtipos. Agora, pode ter molecular também? Pode. Os óxidos, eles não se definem, né, como entre moleculares ou iônicos. E aqui também, muito simples a definição, porque é o oxigênio ligado a um ametal. Né? Exemplos aqui, né? Um exemplo, o SO2 é um óxido molecular? Sim. O enxofre, família 6A. Oxigênio, família 6A. Então é só lembrar, ligação molecular, ou melhor dizendo, ligação covalente, a gente tem a combinação de elementos das famílias 4A, 5A, 6A e 7A, além deles o hidrogênio, né? Além deles o hidrogênio. Quando eu tenho essa combinação de elementos, geralmente a ligação aqui é covalente, certo? Se é covalente, eu estou falando de molécula. Tudo bem, gente? Espero que sim. Isso aqui é só uma revisão básica. Então, o óxido molecular existe? Existe. Só você combinar o oxigênio com ametais, geralmente. Famílias 4A, 5A, 6A e 7A, ou o próprio hidrogênio. Bom, os óxidos, por eles terem essas diferenciações de molecular e iônico, eles sofrem um tipo de reação. Para a gente entender as reações, só você conseguir classificar os óxidos muito bem. Por quê? Porque a classificação do comportamento em meio aquoso vai se dar por conta da sua classificação entre iônico e molecular. E aí vocês certamente já estão conectados com a ideia. Quando eu defino um óxido básico, significa o quê? Que é
um óxido que, ao reagir com a água, vai produzir uma base, certo? Ou, se o óxido for reagir com um ácido, vai sofrer uma reação de neutralização, produzindo sal e água. Olha o exemplo aqui. Óxido de sódio reagindo com água produz hidróxido de sódio. Agora, por que a gente tem que pensar dessa forma? Os óxidos metálicos, galera, NaO, Na2O, né? Óxidos metálicos, eles são óxidos que possuem na sua estrutura ligações iônicas, contendo metal. O metal ele vai se tornar aqui, ó, o cátion dessa base. Se tornar o cátion dessa base. Então, a gente já conhece estruturas de base, né? Metal é o cátion, o ânion vai ser hidroxilo. Tá joia? E aí, claro, se um óxido básico gera uma base no meio, se eu fizer essa mesma reação, só que ao invés de água botar ácido, vai gerar o quê? Produto de neutralização, sal e água. Os óxidos básicos, eles são geralmente sólidos, eles possuem, como eu falei, caráter iônico. Então, caráter iônico já é bem provável que seja um óxido básico. Já que eles são sólidos, eles têm características iônicas. Isso é uma combinação perfeita para altos pontos de fusão e ebulição, né? Lembra que ponto de fusão e ebulição de compostos iônicos é extremamente alto, porque para você realizar, né, uma fusão de um composto iônico, você tem que quebrar a tal da rede cristalina. Isso eu já falei em sala, né? Rede cristalina. A rede cristalina desses compostos precisa ser quebrada na hora que você vai fundir eles. Então, altos pontos de fusão. E geralmente, ó, os óxidos metálicos com números de oxidação baixos, é menor que 4, geralmente óxidos com cargas mais 1, mais 2, os metais deles com carga mais 1, mais 2, eles vão ser óxidos básicos. Essa definição aqui para a gente, ou melhor, essa observação, ela se enquadra no que a gente vai ver, né? A gente vai ver, né? A gente vai ter proximidade somente com óxidos de metais das famílias 1A, 2A e 3A. Os demais, né, que têm números de oxidação maiores, são metais dos elementos de transição, que não é o caso nosso. Fechou? Bom, e já os óxidos ácidos, ou também chamados de anidridos, tá, gente? Óxidos ácidos, ou também chamados de anidridos, eles são óxidos que, ao reagir com água, vão produzir um ácido. E aí vocês podem notar que, já que os óxidos metálicos são os óxidos básicos, aqui, gente, os óxidos ácidos vão ser os óxidos de caráter covalente, ou seja, óxidos moleculares. Tá bom? E os óxidos moleculares, eles têm ametais ligados aí. Certo? E, se são moleculares, o estado físico, geralmente, desses óxidos são gasosos, tá? Metais com número de oxidação acima de 4, a gente não vai ver essa situação aqui, porque a gente não vai cobrar de vocês os metais de transição. Então, o que acontece? Óxidos ácidos em água, ou eles vão produzir um ácido, ou se nessa água tiver base, eles vão sofrer reação de neutralização, produzindo sal e água. Exemplo aqui de baixo, ó, o trióxido de enxofre. Se ele reagir com água, ele gera o ácido sulfúrico. Olha só que legal. Certo? Já, se for uma reação do um oxiácido, né, que é o SO3, um óxido ácido, que é o SO3, reagindo com uma base inorgânica, que é o NaOH, o que vai gerar? Vai gerar um sal, Na2SO4, um sal sulfato sódio, molécula de água, certo? Então, essa é a natureza dos óxidos ácidos. Para finalizar, a nomenclatura dos óxidos, também muito simples. Se for um óxido iônico, gente, a gente já falou várias vezes aqui, né? É um óxido que vai ter um metal ligado a ele. Se tiver metal, metal vai ter número de oxidação fixo, porque a gente só vai trabalhar com metais das famílias 1A
2A e 3A. Então, como é que você vai chamar esse óxido? Óxido de o nome do metal. Então, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, por aí vai. O mais fácil, né, é porque ele não leva em consideração aqui quantidades, né, de oxigênios, nem do elemento que está ligado ao oxigênio, que no caso são os metais. Já os óxidos moleculares, eles têm uma certa diferenciaçãozinha por conta das quantidades. E aí ele usa os prefixos de quantidade tanto para o oxigênio quanto para o ametal que está ligado ao oxigênio. Então é só você levar em consideração o seguinte: nos óxidos moleculares você vai ter que falar mono, di, tri, tetra, penta e por aí vai, tá? Então, exemplo aqui, né? A gente falou agora há pouco do SO3. O 3 aqui vem de quê? Do prefixo de quantidade de oxigênios. Então, você vai ter que falar trióxido de, e aí você vem com o nome do ametal. No caso aqui, o S é de enxofre. Trióxido de enxofre, certo? CO. CO, o oxigênio só tem um. Qual é o prefixo de quantidade que só tem mono? Então, por isso que é chamado de monóxido de carbono. E é muito importante vocês notarem o seguinte, né? Tem um detalhezinho na nomenclatura de óxidos moleculares. O prefixo de quantidade 1, que é o mono, só é utilizado geralmente para o oxigênio, para o elemento aqui, o elemento que é o ametal, e geralmente não se utiliza, tipo, monóxido de monocarbono, não, é monóxido de carbono. Ali, no caso, trióxido de monoenxofre, não, é trióxido de enxofre. Então, a quantidade um é mais utilizada quando é relacionada ao oxigênio, tá bom? No mais, é isso, pessoal. Vou encerrar aqui, já pensando no próximo vídeo, que é um vídeo, é um vídeo voltado para as funções orgânicas, tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau.